telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou o presidente e fundador do IPTH, aqui da rua Ponta Grossa 1836, no centro de Apucarana. Trabalhamos com a mente, trabalhamos com as mais diversas neuroses e psicoses de tratamento nestes sofrimentos que têm abalado a humanidade na questão da depressão, da insônia, da bipolaridade, do síndrome do pânico, déficit de atenção, esquizofrenia e toda esta ramificação de problemas mentais nós tratamos aqui no IPTH. O nosso tratamento é diferente do convencional. Já eu vou falar sobre o que é esse tratamento e por que ele é diferente. Tudo bem, Mayusha? Tudo bem. Estamos aqui novamente, muito bem, né? Graças a Deus, um dia maravilhoso aqui na Cidade Alta. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre o inconsciente. O inconsciente e a quinta essência é a nossa visão de programa para hoje aqui no Conexão Alfa. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que a forma de ver a vida na visão sistêmica é diferente do tradicional. Por exemplo, a pessoa tem um problema de depressão. Ele vem aqui no IPTH e fala, doutor, eu estou com depressão, estou há tantos anos e tal, estou tomando remédio e estou cada vez pior. E nós falamos o seguinte sempre: o nosso tratamento é diferente do tradicional. O diálogo é no máximo 30 minutos na primeira sessão, que dura 1 hora. Depois é 5 minutos de conversa e vamos para a hipnose, né, Mayusha? Isso. A gente não tem necessidade de ouvir o histórico do problema. Não. Por quê? O problema não pode ser resolvido racionalmente. Logo, não adianta você vir aqui na minha frente, ficar 1 hora falando, semana que vem mais 1 hora, semana que vem mais... Vai resolver o quê? Nada. Pode ser que em 10 anos a pessoa consiga entender alguma coisa, mas... É muito difícil, porque onde está o problema que está acometendo a pessoa de depressão? Está no inconsciente? É um programa, um registro de vidas passadas? Ou então é um registro da fecundação, da gestação, um trauma de infância, um trauma no nascimento? Algum tipo de trauma está fazendo com que a base da depressão seja sustentada. Nós trabalhamos na base, no núcleo do problema. Então, nosso tratamento não é com conversa. Nós conversamos somente o mínimo possível, levamos as pessoas num relaxamento profundo, numa hipnose, e levamos ela a reviver o problema dela, onde ela codificou. Foi em vidas passadas? Ela volta em vidas passadas. Foi no ventre materno? Ela volta no ventre materno. Nós encontramos no inconsciente dela o núcleo do problema, ressignificamos aquele núcleo e o que é interessante, o núcleo problemático pode criar um verdadeiro leque de problemas. Problemas gástricos, intestinais, problema de taque cardíaco, problema até de colesterol alto, que é uma questão física, mas é de fundo emocional. Aí que a gente disse, né? As pessoas não conseguem entender a mensagem do problema. Sim. O problema é um pedido de ajuda do inconsciente. Olhe para o núcleo do problema, signifique aquela questão. Seria isso, né? Exatamente. Esta ramificação de problema é como se a pessoa soasse uma sirene quando existe um trauma dentro dela. A primeira sirene, quando é acionado, vem o pânico. A segunda, na verdade o primeiro é a ansiedade, né? Ansiedade. Depois vem o pânico, depois vem a insônia, depois vem a depressão e a pessoa não para olhar para dentro de si. A pessoa vira um zumbi. Vira um zumbi e acha que tomar remédio vai resolver. Claro, o remédio é importante, mas o remédio não tem alcance no emocional, no inconsciente da pessoa. Hoje em dia tá na moda falar, eu tomo Rivotril. Exatamente. É assim, a pessoa deve buscar ajuda alopática, mas junto deve buscar
um tratamento alternativo para remover a parte do problema ou o pano de fundo do problema. E até onde nós sabemos, para se curar uma depressão, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, somente acessando o inconsciente da pessoa e removendo o núcleo causador do problema. Aí sim a doença desaparece. Mas só para complementar, né, Mayushi? Nós aqui não curamos ninguém, né? A pessoa acessa a autocura. Exatamente, nós ajudamos as pessoas a acionar dentro delas o mecanismo da autocura. Elas internamente se curam. Nós mostramos o caminho. Mostramos o caminho, direcionamos o caminho. E o que é interessante é que dentro de nós estão todos os códigos da vida. Esses códigos que adoecem são códigos sobrepostos, como se fosse um implante que nós mesmos concordamos com esse implante durante a nossa gestação ou algum momento traumático da vida. Agora, os códigos da essência estão dentro de nós. Os códigos do sucesso, da paz, da felicidade, da prosperidade estão dentro de nós, mas estão sobrepostos, estão embaixo das ramificações dos problemas. E não existe como você tirar esses problemas se não abrir a mente. Quando abre a mente pelo mecanismo da hipnose, esses traumas afloram e a pessoa vê o momento em que ele traumatizou, o momento em que ele codificou e qual foi a frase registro que ele disse que está acentuando tantas ramificações de problemas. Não é verdade, Mayushi? Sim, e essa frase ela é um caminho para a gente descobrir qual é o problema. Sim, eu vou citar um exemplo aqui, de uma moça que veio para terapia com um diagnóstico de esquizofrenia. Esquizofrenia é aquela doença que a pessoa ouve vozes, vê vulto, não consegue se socializar. Imagina o sofrimento dessa moça com 19 anos de idade, Mayushi. Então ela recebeu esse diagnóstico quando tinha 15 anos. E o médico disse a ela que nunca mais ela ia voltar a ser normal. Então ela embasou dentro deste conceito do rótulo como uma pessoa doente e ela não queria o tratamento. Ela aceitou Ela aceitou a doença, aceitou o diagnóstico e para ela estava terminado a vida. E aí a mãe dela nunca se conformou. Uma menina nova, linda, não pôde estudar, não pôde se relacionar, tinha uma vida totalmente antissocial e com tanta insistência e amor da mãe, ela veio para a terapia. E ela, nas primeiras sessões, ela teve uma evolução gigantesca. Ela começou a ter um desejo muito grande de viver, de voltar a estudar, de terminar a 8ª série, que não tinha terminado ainda. E o que é interessante é que quando nós abordamos o inconsciente dela, que antigamente se falava regressão, a mãe estava ali. E quando a mãe ficou sabendo que estava grávida, a mãe rejeitou essa criança. Por quê? A mãe era ainda solteira. E aí aquele trauma, o que ela ia dizer, o que as pessoas iam pensar, e ela tentou abortar esta criança. E esta moça, Mayushi, ela codificou na mente dela que ela não era amada. E quando eu perguntei para ela, e a pessoa que não é amada no ventre materno sente o que de si mesmo? Ela disse, eu sou dividida. Olha a frase que ela codificou. Eu sou dividida. O que é dividida? Esquizofrenia, a palavra esquizo significa divisão. Ela dividiu-se a personalidade no 2º mês da gestação. E este código veio trabalhando na mente dela, produzindo os efeitos do esquizo, da divisão, e aí realmente ela dissociou. Daí ela pensa que não pode ser feliz, que a vida dela não vai ter sentido. Essa frase, esse código faz ela ter uma vida negativa. Claro, porque o registro base que ela tem dentro de si, que ela não pode ser feliz, ela é dividida. Ela não sabe se é homem, não sabe se é mulher,
Não sabe se vive, não sabe se morre, é uma divisão, é os dois paralelos. E no momento em que nós decodificamos, nós ressignificamos esta frase registro, onde ela diz eu sou dividida, o semblante dela mudou. No momento em que o código foi ressignificado, eu olhei, ela estava na maca na minha frente, eu comecei a perceber uma mudança no semblante, uma serenidade, uma alegria no próprio semblante. Então, quando o inconsciente se torna consciente, na mesma hora a pessoa recebe o benefício? Na mesma hora, e aí está a grande diferença do nosso tratamento. Nós levamos o consciente para dentro do inconsciente, entendeu? Entendi. Nós não fazemos o caminho da interpretação dos registros do inconsciente e interpretamos. Não, nós não interpretamos nada. O nosso tratamento é na base do questionamento do inconsciente, o que é que está traumatizando, o que é que está lá como base, código raiz dos problemas. E é tão interessante que a mãe desta menina, quando ela sai, essa era a 4ª sessão dela, a mãe olhou para ela e disse para mim, doutor, ela mudou tanto que eu quase não estou reconhecendo. E aí, a partir da 15ª sessão, essa menina foi sozinha nas lojas comprar roupa. Ela nunca tinha entrado numa loja. Ela se libertou. Se libertou. Ela foi comprar sapato, comprou vestido, voltou a estudar. Ela está já casada com 2 filhinhos. E uma vez ressignificado essa frase, ela nunca mais volta? Nunca mais volta. Aí que é a grande diferença da nossa metodologia, que chama ASMI, Abordagem Sistêmica das Memórias Inconscientes. Nós conseguimos acessar o núcleo do problema e ressignificar. É como se não existisse mais. Não tem como apagar, tá? Conscientemente a pessoa pode lembrar, mas em nível de inconsciente literalmente apaga. Não vai mais atrapalhar a vida dela, não vai gerar mais aquela sensação, eu preciso ser infeliz. Não, inclusive no tratamento desta moça, quando ela voltou para o reforço da terapia, eu levei ela novamente no 2º mês de gestação e sabe o que ela narrou para mim? Eu sou amada, eu sou inteira, eu sou feliz. Ficou este registro na mente dela e de fato ela exteriorizou isso, inclusive no semblante, o corpo físico dela mudou e sabe quantos centímetros ela cresceu em 8 meses? Quantos? 15 centímetros. Ela cresceu 15 centímetros em 8 meses, após as ressignificações. É como se ela caminhasse curvada pelo peso da codificação, do desamor. Dificuldade de encarar a vida, né? Sim, porque ela não encontrou o amor primeiro no ventre da mamãe, quando ela foi fecundada. E muitas pessoas que fracassam em suas vidas, por mais que queiram ser felizes, por mais que trabalhem, não conseguem prosperar, porque existe um código, um núcleo da problemática impedindo a pessoa de avançar. E nós voltamos amanhã, né, Mayushi? Até amanhã, um grande abraço a todos. Grande abraço e nós voltamos amanhã falando mais sobre a vida e seus mistérios.